Livro de Salmos, capítulo de número 23. Apenas o primeiro verso do primeiro versículo que diz: o Senhor é o meu. Vamos ler todos juntos mais uma vez no 3. 1, 2, 3. O Senhor é o meu. Apenas o primeiro verso do primeiro versículo, no 3. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor. Eu só tenho 25 minutos, então eu não vou repetir mais. Acredito que todos entenderam. Meus amados, o livro de Salmos, eu sei que você sabe, ele é um livro de cânticos inspirados por Deus. Em sua maioria foi escrito pelo salmista Davi. Quem me ouve diz glória a Deus. Em sua maioria, aproximadamente 73 dos salmos contidos na Bíblia foram escritos pelo salmista Davi. Um homem de Deus inspirado que tinha no louvor uma arma de guerra. Porque o que é o louvor senão uma forma de atrair a Deus? E se Deus é o dono da guerra, quando Deus se apresenta em meio ao louvor é para guerrear as nossas guerras. Louvor é uma arma de batalha na mão de um soldado que sabe usá-lo. Davi sabia disso. E o chamado original de Davi era para louvar a Deus através de canções. Ele louvou a Deus no pasto, ele louvou a Deus na guerra e ele louvou a Deus no palácio. Davi entendia que louvar era o seu chamado original. E o que é chamado original, se não algo que Deus tem como coluna vertebral da nossa chamada aqui na terra? Todos aqui presentes possuem um chamado original. O que vem a ser chamado original é aquilo que vai delimitar todas as suas atitudes de vida. Deus chamou alguns aqui para o ministério pastoral, Deus chamou outros para o círculo de oração, Deus chamou outros para a obra missionária. Isso é um chamado original. Nada impede que Deus agregue outras funções na sua vida secular. Nada impede que você seja um pastor e um excelente advogado. Nada impede que você seja uma missionária e uma médica. Nada impede que outras funções Deus agregue, mas o seu chamado original vai delimitar a sua vida. E se algo se opuser àquilo que Deus tem na sua vida, em primeiro lugar, Deus vai arrancar, porque tudo que é para a glória do chamado de Deus e de Deus é o que deve se cumprir. Eu, por exemplo, fui policial por alguns anos, advogado, professor universitário, e eu não estou aqui contando o currículo, só estou dizendo para que você entenda. Fui professor de artes marciais, até que um dia Deus falou comigo: ou você sai ou eu lhe mato. Ele é carinhoso de vez em quando. Ele é carinhoso de vez em quando. Quem aqui já ouviu Jesus chamar? Levante a mão. Deus chama, e quando Ele chama, nós devemos abandonar tudo pelo chamado que Ele nos fez. Davi sabia disso. Davi conhecia o seu chamado original. Eu costumo dizer que Davi era um adorador guerreiro e não um guerreiro adorador, porque a adoração vinha na frente de tudo. Ele sabia que adorar era a sua essência. E porque ser adorador guerreiro era fundamental, porque independente da guerra ele sabia que tinha que adorar. Ele adorava na batalha, adorava no palácio. Talvez Salomão escreveu Provérbios 4, 23 e 24, inspirado no seu pai. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu, porque dele procedem as saídas da vida. Quem sabe quem é não muda por causa da circunstância. Eu acredito que aqui não tenha isso, mas em alguns lugares por onde ando eu tenho visto, tem gente que Deus não pode agregar 10 centímetros na sua estrutura que ele esquece quem ele é. Tem gente que Deus não pode lhe dar nenhuma atribuição a mais que ele esquece do seu chamado original. Talvez é por isso que Deus nos arranque de alguns ambientes, para que não esqueçamos quem nós somos. Davi sabia quem era e não mudava por causa de circunstância. E de onde eu extraio isso? Do livro de Salmo, capítulo de número 23. Ele sabia quem ele era e ele sabia quem Deus era. Na nossa vida é fundamental saber quem somos e saber o Deus que nós servimos. Eu vou repetir para que você entenda, é preciso saber quem somos e o Deus que servimos. Quem sabe quem é e sabe o Deus que serve, a vida dele e o ministério mudam. Pedro andou com Jesus durante muito tempo, mas ele não sabia quem era e não sabia o Deus que servia. Até que um dia ele resolve, ao responder uma pergunta de Cristo, reconhecer quem Cristo era. Cristo pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Uns dizem Elias, outros João Batista. Mas Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu.
E agora que tu reconheceste que eu sou, eu vou lhe dizer quem tu és Pedro. Quando Jesus reconhece quem é Pedro e Pedro reconhece quem é Cristo, o ministério de Pedro muda. A partir daquele momento o diabo pediu para se andar com ele, ele foi tentado, negou 3 vezes, mas depois de uma batalha, ele estava diante de um grupo numeroso de pessoas, pregou, 3.000 pessoas se converteram e ele foi o pai da igreja primitiva. Quando você sabe quem você é e quando você sabe o Deus que você serve, você não precisa bater na porta errada, não precisa bajular, não precisa puxar tapete. Entenda uma coisa, quando você sabe quem você é e o Deus que você serve, você entende que quando Ele quer, Ele ergue do monturo necessitado, vai buscar no final da fila, traz para frente, quebra a cadeia, despedaça a corrente. Levante a mão quem está entendendo isso aqui, me dê um sinal. Quando você sabe o Deus que você serve, você não tenta ajudá-lo. E quando você sabe quem você é, você não anda em círculo. Tem gente que até acha que sabe o Deus que serve, mas ele não sabe quem ele é. Hoje ele quer servir no coral, amanhã ele quer servir na obra missionária, no outro dia ele quer sair dessa igreja, quer servir na outra. Por quê? Porque não sabe quem é. E quem não sabe quem anda em círculo. Davi sabia quem era e sabia o Deus que servia. E de onde eu extraio isso? Do livro de Salmo capítulo 23. Ele diz assim: o Senhor, repita comigo, o Senhor. Fale mais forte, o Senhor. Quando Davi diz o Senhor, ele não se refere a Deus com qualquer nomenclatura. Ele não fala o nome de Deus por atributos, ao contrário, ele fala o nome do próprio Deus. No original hebraico desse texto, Davi chama Deus pelo nome. E chamar Deus pelo nome era algo desafiador. Até a lei de Moisés tinha vedação: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Para você ter uma ideia, um escriba, para escrever o nome de Deus, ele tinha que usar uma roupa nunca antes usada, um tinteiro nunca antes usado, um pincel nunca antes usado. E depois que ele escrevesse o nome de Deus, ele tinha que tocar fogo em todos os utensílios, se banhar, porque o nome de Deus tinha fogo e era pesado. Chamavam Deus por atributos, chamavam Deus de Elior, de Adonai, de Elohim, chamavam Deus por qualidades, mas não chamavam pelo nome. Mas Davi aqui chama Deus pelo nome. Ele diz Iavé, repita comigo, Iavé. Ele diz, Iavé é o meu pastor. Chamar Deus de Iavé era algo que ninguém ousava fazer, ou quase ninguém. Para entendermos por que Davi chama Deus pelo nome, precisamos recorrer ao significado do nome de Deus. Quando Deus se apresenta pela primeira vez para Moisés, em meio a uma sarça que se queimava e não se consumia, ele disse o seu nome pela primeira vez. Quando Moisés pergunta, quem direi eu ao faraó que me enviou? Ele diz, diga que Iavé lhe enviou. O que vem a ser Iavé? Iavé é uma mudança de contexto, uma mudança estrutural. Ao longo de Gênesis, Deus se apresentava como Elohim, que dentre todos os significados é o Deus que intervém através da natureza. Preste atenção aqui. Milagre de uma mulher que aos 90 anos gera filho é milagre, mas é intervenção na natureza. Saraiva de fogo que cai em Sodoma e Gomorra é milagre, mas é intervenção na natureza. Mas em Êxodo, o povo clama ao Senhor. E clamor de crente fiel muda a forma de Deus se apresentar. Eu vou repetir para que você entenda. Clamor de crente fiel muda a forma de Deus se apresentar. O Deus que se apresentava como Elohim, ele agora disse para Moisés, eu vou dizer qual é o meu nome por causa do clamor de um povo. Diga a Faraó que Iavé lhe enviou. Não é qualquer nome, é o eu sou o que sou. Eu causo o existir. Eu não fui criado por ninguém, ninguém me criou. A eternidade não me viu nascer, eu sou pai da eternidade. Camar. Ela é céu e é Fá. O que é que Deus estava dizendo através do seu nome? Eu tenho todo o poder acima de todas as coisas e isso não vai mudar. Eu sou imutável. Olhe para mim, ontem eu era, hoje eu sou e amanhã, se Deus tiver misericórdia, eu serei. Mas o Deus que nós servimos, ontem Ele é, hoje Ele é, amanhã Ele é para todo sempre. Levante a mão direita quem tem promessa de Deus aqui nessa casa. O que você ouviu ontem pode ter esquecido, mas o que Deus disse ao teu respeito está de pé hoje, está de pé amanhã e estará de pé para todos. Eu estou sentindo Jesus falando comigo aqui. Davi diz, eu sirvo a um Deus que é poderoso e imutável. Eu sirvo a um Deus que não sofre sombra de variação. Eu sirvo a um Deus que tem todo o poder. Se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Enquanto Davi reconhece o poderio de Deus, olhe para mim, ele continua dizendo, ao passo que Ele é poderoso e imutável, eu sou ovelha do seu rebanho. Porque se Ele é pastor, eu sou. Se Ele é pastor, eu sou.
Davi podia dizer: eu sou como um leão feroz. Ele conhecia leão, inclusive matou um. Eu sou como um leão feroz que corre atrás da sua presa. Ele podia dizer: eu sou como uma corça que corre sedenta pelas águas. Mas não, ele disse: eu sou ovelha. Porque enquanto ele tem todo o poder, eu sou ovelha na mão dele. Ovelha é um dos animais mais dependentes que existem. Se o pastor não mostrar a água, ela não bebe. Se o pastor não tosquear a lã, ela morre com o peso da lã. Se o pastor não mostrar o pasto, ela não come. O que é que Davi está dizendo, pastor? Basicamente o seguinte: enquanto Deus tem todo o poder, todo o domínio, isso não vai mudar. Eu sou ovelha do seu rebanho. Se ele não colocar a mão, eu não vou. Se ele não abrir a porta, eu não passo. Se ele não quebrar o laço, eu me eu vim pregar para pessoas que entendem que são ovelhas. Jesus te trouxe aqui e eu tenho um recado de Deus: tire a sua mão e coloque na mão daquele que pode, porque o que você não pode, ele pode. Ele quebra arco, quebra lança, despedaça camanto. Levante as duas mãos quem está entendendo. Hoje Jesus te trouxe e tem uma palavra: essa peleja não é tua, porque você é ovelha e tem pastor. Enquanto você fala, eu não opero, mas quando você se cara, você entende e reconhece que a minha mão opera em seu favor. Quem entende que tem um dono, erga a mão e a voz e me ajude a adorá-lo neste ambiente. Aleluia. Ele é grande e eu sou pequeno. E o que une um Deus tão grande a seres tão pequenos? Olha para mim. O que une um Deus tão grande a seres tão pequenos? Eu não sei se você já teve este questionamento, mas eu já tive várias vezes. Eu fui criado em círculo de oração e quando eu saía, Deus me fazia promessas. E eu me questionava: como pode um Deus tão grande olhar para mim tão miserável? Porque olha para mim, a gente não vale muita coisa não. Essas ideologias motivacionais de que você é o centro da vontade. Olha para mim, Deus é o centro da vontade de todo o universo. E se não for a vontade dele, eu não existo. Se a mão dele não estiver, eu não passo. Como pode um Deus tão grande olhar para mim e para você tão pequenos? Como pode um Deus tão grande olhar para mim e para você tão ovelhas e miseráveis? Sabe o que é que faz isso, meu irmão? É uma palavra que você ouve todo dia e talvez não atente. É uma palavra chamada graça. Repete comigo: graça. Fale mais forte: graça. Sabe por que você está vivo aqui? Por causa da graça. Sabe por que a tua casa não foi destruída? Por causa da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois. Salvar é livrar do perigo, salvar é tirar do perigo. Jesus está dizendo basicamente o seguinte: eu vos salvei pela graça. O inimigo, toda vez que tenta ir contra a tua casa, ele sabe que lá tem graça. Eu te livrei de laços invisíveis ainda hoje por causa da graça. O diabo armou laço contra a tua casa, mas quando ele foi até lá, o sangue da graça está camado. Eu vim aqui pregar um Deus que quebra laços, sim. Eu vim aqui dizer que o teu filho está na mão do Eterno. Eu vim aqui dizer que a tua casa está guardada no sangue da graça. Laços de morte estão sendo quebrados aqui hoje. A notícia vai chegar ao teu conhecimento. Saiam, sai, camando-se. A graça justifica. O que é justificar, pastor? Zerar a conta. Você tinha uma dívida, a graça zerou a sua dívida. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24 diz que justificados sois pela... O que é justificar? Zerar a conta. Justificar é reconhecer que temos um advogado. Você não tem o direito de chegar diante do altar de Deus com as suas desculpas. Tem gente que acha que pode advogar em causa própria. Jesus, o senhor sabe, eu falo demais porque eu puxei a manhã. Manhã, o senhor sabe que manhã tem um temperamento. Eu puxei a ela, talvez eu tinha que ficar calado, mas eu falei: Jesus, o senhor sabe, é a idade, a carne é fraca. Olha para mim aqui. Jesus não come nada dos seus argumentos. Por quê, pastor? Porque a graça não se manifestou para que você chegasse no altar de Deus cheio de desculpa. Você só tem o direito de dobrar o joelho e dizer: eu pequei, me perdoa, me lava com teu sangue e me cobre com a tua graça. Oh, glória. É a graça que une seres tão miseráveis a um Deus tão grande. Tudo que eu falei se resume em um versículo de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo foi levado ao terceiro céu, viu coisas que ao homem não é lícito contar. E quando desceu, ele foi posto um espinho na carne. E o diabo o esbofeteava por várias vezes. E quando ele orou na terceira vez, Deus disse: Paulo, a minha te basta.
Porque eu sou um Deus poderoso e imutável, glória. E o meu poder se aperfeiçoa na sua condição de ovelha, aleluia. Eu sou grande, você é ovelha, a minha graça não te deixa morrer na prova. Eu sou eterno, sou poderoso e a minha graça não te deixa cair na batalha. Levante a mão quem está entendendo. Eu vim pregar também para quem tem guerra e precisa da graça para vencer. Jesus te trouxe uma mensagem: o teu inimigo não vai te parar, essa cadeia não vai te derrubar. O sangue da graça quebra a cadeia, despedaça, came, rebou. Lebrai, sol e cama, urai, óssea, foi, eu já estou encerrando meus 5 minutos. Olhe para mim, porque eu quero trazer uma mensagem de Deus e encerrar esta palavra. Para que essa graça faça esse vínculo tão forte, eu entendo que ela precisa descer no mais baixo da nossa fraqueza e subir ao mais alto do poder de Deus. A mesma graça que convive com você, mostrando que você é ovelha, que você depende, é a mesma graça que sobe nas alturas do poder de Deus, que conhece as profundidades do eterno. É a mesma graça, mas em níveis diferentes. O que eu quero dizer com isso? Sim, a graça de Deus tem nível. Tem o primeiro nível da graça, o nível da graça que prova, o nível da graça que trata caráter, o nível da graça da madre cerrada, da madrugada em claro. Quem nunca passou prova não está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Tem um nível da graça, meu irmão, e não confunda, não é o diabo quem está fazendo isso. Nós temos o costume de atribuir ao diabo a ação da graça. É a graça que fecha a porta, é a graça que deixa a madrugada em claro. Para quê, pastor? Para mostrar para mim e para você que nós somos ovelhas. É a graça que nos faz chorar escondido, marcar data e dizer: Jesus, se o Senhor não vier, eu vou desviar. Ele não vem, ainda assim você tem que estar aqui ouvindo essa palavra. Está aqui contra a própria vontade, mas ainda está aqui. O que é isso, pastor? É o diabo? Não, é a graça. Há um primeiro nível da graça, o nível da graça da madrugada em claro, da porta fechada, da guerra, da batalha, daquela dor que chega daquela frio, você não conta, ninguém chora escamando. Tem um presbítero, amigo meu, olha para mim aqui, eu estou correndo, chamado Jefferson Beltrão. Os pastores aqui conhecem, filho do pastor Leandro Beltrão. Um jovem presbítero, casado. Ano passado, a sua esposa teve uma dormência na perna. Na terça-feira ela foi internada, na quarta-feira foi diagnosticada uma leucemia aguda, na quinta-feira ela entrou em coma e morreu. Eu encontrei com ele quando fui pregar no evento da convenção da UFIMADEB, na porta da igreja, ele com sua filha de 9 anos. Eu abracei ele, ele olhou para mim e disse assim: pastor, a dor é tão grande. Mas interessante é que Jesus é tão fiel que ela nem pergunta pela mãe. Como dizer para aquele jovem aquela frase de efeito que todos nós pastores conhecemos: Deus sabe de todas as coisas. O que é isso, pastor? Isso é a graça, meu irmão. Porque diabo não tem autoridade para tocar naquele que Deus quer proteger. Quem é que permite certos laços na sua vida, certos traumas? Eu vim pregar para pessoas aqui que lá dentro ainda hoje questionam: por que isso aconteceu na minha casa? Por que a minha família foi afetada dessa forma? Por que eu passei por certos processos? Por que a ferida se abriu de forma tão profunda? Eu vim aqui te dizer da parte de Deus: não foi o diabo, foi a graça. A graça visitou a tua casa para te mostrar que você depende de Deus, que você é pequeno, Ele é grande. Mas eu vim aqui te fazer um convite, te peço: levante as duas mãos para receber a palavra que desce do alto. Não há aquele que seja provado e tratado pelo oleiro, não há aquele que conheça o primeiro nível da graça, que não receba um convite especial que Deus está fazendo hoje, na noite deste dia. Você que está que tem sido tratado por Deus na prova, Deus manda te dizer: se prepare para subir de nível. Porque hoje eu te tomo pela mão e te apresento o segundo nível da graça. Vai conhecer poder de Deus. Vou abrir aquela porta que você tanto espera. Anos de promessa. Levante a mão quem está entendendo e sobe comigo no glória. Vem. Queimar. Levar. Calabara, sobe. Quem tem mistério, abre a boca e entrega mistério para ele. Vem. Vem. Quebra. Solta a casa dela agora. Sol, queimar, recebe a graça de Deus aí. Se você trouxe glória, entrega para Ele agora.
Agora!